Olá a todos, eu sou o Nuno. Antes de tudo agradecer esta oportunidade de fazer aqui esta intervenção num tema que me é tão querido e em que tenho estado tão envolvido nos últimos anos, de formas tão diferentes também. Parece-me que é importante darmos atenção àquilo que é mais importante na vida. E isso passa também por sermos capazes de olhar para a relação de cada um consigo mesmo, com os outros e com o mundo que é chamado em que é chamado a participar e a construir. E por isso a cidadania e desenvolvimento aparece como uma oportunidade, como um espaço privilegiado para cuidar destas relações. Eu lembro-me de um aluno que durante o terceiro ciclo era muito crítico em relação, sobretudo, a estas atividades em áreas mais transversais. Não serve para nada, não dão nota, podíamos aproveitar o tempo para fazer outras coisas. No nono ano este aluno saiu da escola, fez o secundário, foi para a universidade e quando voltou, aí entretanto envolveu-se num projeto de voluntariado. Integrou um projeto e veio ter comigo e disse: professor, lembra-se daquelas atividades e sessões que nós fazíamos? Ajude-me a reconstruir isso para eu poder fazer com aqueles alunos com quem estou agora. Por isso, é importante cuidar das oportunidades de cidadania e desenvolvimento, para que sejam excelentes para os alunos, mas também para nós, professores. Vou trazer duas ideias e alguns recursos diferentes. Primeira ideia ligada a atividades ou dinâmicas de grupo. A segunda ideia, aqui um universo de recursos associado à oralidade e ao debate. Em relação à primeira ideia, atividades ou dinâmicas de grupo. Sobretudo em áreas mais transversais ou que tenham mais a ver com a nossa vida, nós sabemos que aprendemos não tanto com as muitas coisas que nos dizem e com muitos conhecimentos abstratos, mas muito com aquilo que fazemos e que vemos fazer. Por isso, é importante pensar a cidadania e desenvolvimento não como oportunidades, ou não como muitas temáticas e muitos conhecimentos, mas também como oportunidades de fazer experiências concretas, experiências que envolvam todo o grupo. Um exemplo, por exemplo, de uma dinâmica que é muito utilizada e que é muito conhecida é o virar o tapete. Dividir a turma em vários grupos, ter um tapete largo onde caibam estes pequenos grupos e dar como desafio o virar o tapete. É uma dinâmica simples, mas que exige estratégia, exige aos alunos organizarem-se entre si e, claro, permite olhar para muitos aspectos da maneira como nós nos organizamos, como funcionamos uns com os outros, como organizamos as atividades para que todos possam participar, para que elas também sejam inclusivas, para que ninguém fique de fora, neste caso, ninguém caia do tapete. E nestas atividades há três fases importantes: a preparação, a condução da atividade propriamente dita e a reflexão. Na preparação, ter claro os objetivos. São objetivos ligados à cooperação, ou ligados ao autoconhecimento, ou ligados, por exemplo, à resiliência, ou à empatia. Enfim, ter claros quais são os objetivos, como é que eu vou envolver os alunos, como é que eu os vou motivar, que materiais é que vão ser precisos, que espaço é que vou utilizar. E depois ter, então, a condução da atividade. Dar instruções claras, motivar e envolver os alunos na atividade. E depois acompanhar o desenrolar da atividade, assegurando que todos participam e assegurando o bem-estar de todos. Um terceiro passo é fundamental, a reflexão. Nós hoje em dia vivemos 1000 experiências ao longo dos nossos dias, mas raramente paramos para pensar um bocadinho na importância ou no sentido que essas experiências têm para nós. Pois, ao usar estas atividades ou estas dinâmicas de grupo, estas experiências, é importante parar com o grupo para perceber que sentido é que esta atividade faz. O que é que eu posso tirar desta? O que é que aconteceu aqui que seja importante para mim? O que é que isto tem a ver com a relação que eu tenho com os outros ou com a relação que eu tenho com esta ou com aquela temática? E por isso, estas experiências podem ser importantes. Dizer também que se o lúdico é um aliado, e é um bom aliado, sozinho não chega. As atividades têm de fazer sentido e por isso é importante que sejam claros, que eu tenha claro como educador quais são os objetivos da atividade, para que possa envolver também os meus alunos e para que a atividade possa fazer sentido para eles. Trouxe aqui alguns recursos, dois primeiros recursos, 2 livros. O primeiro, da Edições Leia, são atividades que foram reunidas por mim, apesar de ter a indicação do segundo ciclo, são atividades que se podem fazer em vários anos. O segundo livro, Interagir, das Edições Salesianas, com 300 atividades que facilmente podem ser realizadas em sala de aula. Outro conjunto de recursos importantes são os recursos que nós vamos experimentando, as experiências que vamos fazendo e que vão, de alguma forma, constituindo um centro de recursos pessoal ou
escola e que vamos aperfeiçoando à medida que vamos experimentando. E claro, a internet com 1001 atividades que podemos encontrar e que podemos selecionar e adaptar. E aqui surge este alerta, a importância da seleção e da adaptação das atividades, não só aos objetivos que eu tenho, mas também às características do grupo, por exemplo, à idade, ou também à situação que o grupo está a viver, se é um grupo recém-formado, ou se é um grupo que já tem bastante confiança entre os seus elementos e por isso podem aprofundar alguns temas. Segunda ideia, oralidade e debate, um conjunto de recursos a que eu tenho estado ligado com maior intensidade nos últimos anos e que tem um potencial grande na promoção da exploração, ajudam os alunos a explorar o mundo à sua volta. Tem um grande potencial para estimular o olhar à realidade, o questionamento, o olhar para as questões de pontos de vista diferentes, de estimular a sensibilidade às questões sociais, direitos humanos, desigualdades, as questões da injustiça. E para mim tem um aspecto que é fundamental. Talvez não haja nada mais triste para nós professores do que vermos crianças e jovens que pensam que aquilo que têm para dizer não interessa. Aquilo que nós temos para dizer importa, é importante, deve ser ouvido, deve fazer a diferença. E por isso é bom saber fazê-lo bem. E a verdade é que a oralidade e debate propõe um conjunto de recursos que ajuda os nossos alunos a descobrirem a sua voz. Aqui, 3 recursos diferentes. O primeiro, The Noisy Classroom, é um livro, mas é também um site com vídeos, com bastantes recursos que podem ser facilmente utilizados e, sobretudo, tem recursos para várias idades. O segundo recurso, este Debate for Democracy and Tolerance, promovido pelo ECNAIS, a que eu estou ligado, tem um regulamento de um torneio de debates que eu julgo que facilmente pode ser usado em várias escolas para servir de base a projetos de debate. E depois, este site da IDEA, International Debate Education Association, que tem recursos para alunos e professores, e tem muitos recursos, argumentos, apresentação, por aí fora. Finalizar aqui a ideia do toque de Midas, a importância de eu sair daquilo que eu faço, daquilo que eu conheço, para fazer em conjunto com outros professores. E assim podermos partilhar recursos, partilhar atividades, organizar formações, criar sinergias em atividades que podem ser feitas entre turmas, dividindo às vezes atividades, umas atividades que eu posso preparar com maior facilidade, outras que outros professores podem fazer de forma mais fácil e assim tornar este processo mais partilhado, fazer em conjunto. E uma última ideia muito simples, diz a sabedoria popular que a prática faz o mestre. E por isso, olha, também aqui o desafio a podermos ir implementando estas atividades e à medida que o vamos fazendo, vamos aumentando o leque de atividades e também melhorando as nossas competências na proposta dessas mesmas atividades. Muito obrigado por me terem ouvido e boas atividades de cidadania e desenvolvimento. Obrigado. Lei Educação, um ponto de encontro.